preocupar. Moisés está vivo, eu ouvia ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Faraó deu uma ordem pra poder matar. E Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar bebês. Mas não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro. Foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Vem Miriam aí. Eu ouço barulho de tamborim. Onde Miriam aprendeu a tocar pandeiro. Foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Vem Miriam aí. Eu ouço barulho de tamborim. Vem Miriam. Olha as Miriam. Vem Miriam. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Glória a Deus, hein? Que alegria! Nossa casa está cheia hoje, hein? Nossa, que bênção! Olha, quantas visitas! Deus seja louvado, hein? Né, Douglas? Amém. É, olha só, hein? Hein, amor? Olha esse monte de visita, gente. Vocês sejam bem-vindos. Bem-vindos, né, amor? Veio os irmãos de Rincão, de Araraquara, o Sérgio, o Cleiton, nossa, Elielza. Obrigado por vocês terem vindo em casa, tá bom? O Eide, o Tiago e suas famílias. Amém. Se você quiser acompanhar, paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Paz do Senhor aos irmãos lá de casa. Você tinha dado início aí, né, filho? Amém. Do jeito que você está, oferece seus pensamentos a Deus. Coloque em seu pensamento aquilo que você tem intercedido, tem pedido a Deus, tem conversado com Deus, não só pela sua vida, mas pela vida da sua família, pela vida do seu ministério. E a gente crê nesse Deus maravilhoso que faz o impossível na nossa vida. É um Deus que, quando entra em ação, Ele nos surpreende com tudo isso. Amém?
Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque mais uma noite o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, dos irmãos, pela vida do pastor Dalto, meu pai também que veio nessa noite, de todos os irmãos que vieram, Senhor, nos visitar, os irmãos que pegaram pista, chuva. Nesta oração nós também queremos orar, Senhor, por aqueles que estão pedindo socorro, Pai, clamando, meu Deus, por um milagre, Senhor, clamando, Senhor, por uma cura, por uma libertação, que o Teu Espírito Santo vá de encontro a essas pessoas, Senhor, aquelas que estão presas, Pai, seja numa enfermidade ou seja numa cela, presas, Senhor, da sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito vai de encontro a trazer libertação a essas pessoas, aquelas que estão, Senhor, precisando de um milagre da Tua parte, que o Senhor, Pai, é o Deus do milagre, Senhor, é o Deus que opera no passado, operou no presente, e a gente crê que opera no futuro, opera na vida dos irmãos que precisam de uma cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, visitar, Senhor, nesse momento, as pessoas que estão carentes dentro de casa, aqueles que estão abrindo seus lares, Senhor, para o Teu Evangelho entrar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, no Teu poder, porque o Senhor é um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Opera, Senhor, na vida dos Teus filhos, opera na nossa vida, nas nossas famílias, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Glórias a Deus. Que alegria, hein, irmãos? Mas eu quero... Aqui a gente trabalha meio diferente, né? Mas, para mim não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler uma passagem que está aqui em Êxodo, no 6, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: E Arão tornou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Eu não sei quantos anos que eu vou viver e nem você vai viver, mas eu sei de uma coisa: não importa o tempo da nossa vivência aqui nessa terra. O que importa é o que estamos fazendo no decorrer da nossa vivência. Joquebede, nós sabemos que foi a mãe de Moisés, mas ela nos deixa hoje somente, eu quero deixar somente uma virtude dessa mulher: ela cuidou da sua família. Ela cuidou da sua família. E a gente está estudando sobre Joquebede. Hoje a Olívia queria louvar esse louvor sobre Joquebede, e ela tem uma história muito grande, principalmente quando ela viu que Moisés era bonito e ele tinha sido enviado de Deus para a vida dela. E toda a estratégia que ela teve de colocar Moisés dentro de uma cesta, colocar ele ali naquele rio. Quando a irmã do faraó, ela pegou aquele menino e logo em seguida, a irmã de Moisés estava ali. Olha, eu conheço alguém que pode amamentar o seu filho. Então eu quero dizer o quê? Gente, não se preocupa, porque o mesmo Deus que te deu a vida é o Deus que cuida da sua vida. O mesmo Deus que deu a sua família é o Deus que cuida da sua família. Nós só precisamos aprender gradativamente, fazer a nossa parte. E às vezes precisamos de estratégia para salvar a nossa família. E essa estratégia vem de Deus para nós. Basta a gente ter coragem e cara de pau para fazer com que essa estratégia de Deus venha vingar
na face dessa terra. Porque se ela tivesse medo, vergonha, ou se ela fosse uma mulher morna, ela não ia fazer o que ela fez com Moisés. Meu filho morre, mas eu morro junto. Não, ela cria, ela acreditava no Deus que deu Moisés para ela. Creia você também. A sua família, quem deu foi Deus. Seus filhos, pai, mãe, se você tiver, esposa, esposo. É assim que funciona, gente. Deus é bom e Ele vai permanecer bom pelo resto da eternidade. É por isso que nós o chamamos de o Eterno, porque Ele é eterno e o amor dele também é eterno. Nada vai nos separar desse amor, nem mesmo a morte e nem mesmo o encardido, se ele se levantar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que alegria, hein? Que alegria. Chama a Carla? Oi? Eu pensei que você tinha até perguntado para a Carla que ela ia louvar. Amém. Pastor Dalto, vem trazer uma palavra para nós aqui. Enquanto a irmã prepara o louvor lá. Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos. Amém. Não somente para mim, mas para todo este povo bonito aí. É um privilégio, irmãos, para nós estar nessa noite aqui para falar das grandezas, do poder de Deus, daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Queridos, não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem Ele se compadece. E nós estamos aqui nesta noite porque Ele compadeceu de nós, e nós estamos aqui para louvar, bendizer o seu santo nome. E sabemos que quando terminar aqui, no céu para sempre vai continuar. A felicidade, a glória. Nós estamos pela fé, mas um dia nós veremos Ele como Ele é. Louvado seja Deus. Eu vou entoar um hino da harpa nessa noite para a igreja, irmão. O hino de número 285. Glória a Deus. Hino de número 285 da harpa cristã, que diz assim: Senhor, pela fé me sustento, na graça no teus mandamentos, que opera a cada momento no meu coração, salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida me enche de gozo de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor, o Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre, bem perto do trono de Deus. E bênção vem me mudando o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre, bem perto do trono de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos amados, hoje nós adoramos ao Senhor aqui na terra.
Ele não está visivelmente, mas ele está espiritualmente. Nós não veremos ele com os olhos carnais, mas nós veremos ele pelos olhos da fé. E nós sentimos ele nas nossas vidas. O Consolador, o Espírito Santo, que ele diz: todavia vos convém que eu vá para meu Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos, meus irmãos, nesta noite uma obra gloriosa que homem nenhum consegue fazer somente através de Jesus. Ele foi, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos dá graça, nos dá força, nos dá sabedoria, nos ensina a permanecer na presença dele. Louvado seja Deus. Irmão, 2 Coríntios, só 2 versículos para a igreja. Tem muita gente que eu quero ouvir também. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vê o que Jesus nessa noite para a sua igreja. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por o amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesse. Glória a Deus. Amados irmãos, se Jesus fosse olhar para a sua glória, seu poderio, a sua majestade, o que seria do pecador como eu e todos nós? Mas ele não olhou para isto. Ele sendo rico, porque ele é dono da prata e do ouro. Não é esse ouro que ferruja, por exemplo, a aliança que nós temos. É um ouro muito mais de valor. Louvado seja Deus, a onda azul, a lação de ouro, prata e cristal, onde os salvos irão um dia passear. E esses salvos somos nós que obedecemos a sua palavra, que aceitamos a ele como nosso Salvador. Então aqui diz assim: sabeis, igreja, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecesse com ele, irmão. Foi preço de sangue. Louvado seja Deus, que nós somos comprados. Aquele sangue vertido na cruz, derramado, louvado seja Deus, para nos redimir de todo pecado e preparar para si um povo especial e zeloso de boas obras. Então, meu irmão, minha irmã, abra a tua boca e glorifique a ele pelo benefício que ele te fez. E ele está neste lugar nesta noite. E aqui eu volto a minha palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você é rico, irmão? É rico, né? Somos ricos, né? Glórias a Deus. Quer falar alguma coisa, Elias? Não. Não? E o Cleito? Cleito, fala. Vem aqui, filho. Glória a Deus. Aleluia. Vocês deixam um versículo só. Amém. Vem cá. Aqui é assim, a gente coloca na muralha. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Queria só deixar 2 versículos aqui de Salmo 119. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus, que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. Glória a Deus. O Santo Deus fala, né? O Evangelho, ele não é difícil, ele é fácil. Então quem complica mesmo é o ser humano, a própria doutrina. Então, como o próprio salmista fala, né? Felizes somos nós, que nós andamos no caminho do Senhor. Aleluia. Aleluia. É isso aí, meu querido. É por isso que aqui está escrito assim, ó: vivendo a simplicidade do Evangelho. Amém. Porque ele não é difícil, ele é simples. Quem torna ele difícil são alguns homens, algumas pessoas, que aí se intitulam às vezes até o dono da sabedoria. E não são, irmãos, porque eu e você somos os filhos do dono. Nunca se esqueça disso.
Lá no céu não vai ter essa hierarquia que temos aqui nessa terra hoje. Lá no céu, é lógico que vai ter a divisão dos galardões ali para quem busca mais e faz mais. Então, continua fazendo a sua parte e deixa que Deus faz a dele. A gente vive a simplicidade do Evangelho e o nosso lema é esse aqui, ó: família é o nosso maior patrimônio. E aqui família não é só a nossa família, mas é toda a nossa família. Todos vocês são família. E aonde for, aonde você estiver, você vai lembrar: eu faço parte de uma família. E o nosso Pai é Deus. Amém? Amém. Amém, Carlos? Louvar o Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero ler aqui em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eu quero contar para os irmãos um sonho que eu tive, que o pastor conversou com a gente semana passada, e na mesma hora que ele falou, eu falei assim: ai Senhor, então mostra para mim, no meu pensamento, né? Então mostra para mim também, porque eu não vejo nada. E aí essa noite eu tive um sonho, e eu vi que a gente estava num lugar, mas não era esse povo aqui não, viu, pastor? Era um povo bem assim, necessitado de Deus. Era um povo, não que todos nós somos necessitados, mas eu falo, irmãos, que as pessoas eram assim, com as vestes sujas, eram mendigos de ruas mesmo. E a gente estava todo reunido falando do amor de Deus para essas pessoas. Eu falei, e eu até duvidei com o pastor, ele estava falando que Deus tinha mostrado algo. Eu falei, então mostra para mim, porque eu não estou vendo. E Deus mostrou que realmente a gente estava falando do amor de Deus para mendigos na praça, para gente que passa fome e para gente que está assim, perdido nas drogas. Irmãos, isso é só Deus para fazer uma coisa dessa, porque é só Deus que pode tirar essas pessoas, é só Deus que pode fazer esse milagre, não é verdade? Então que o Senhor possa reacender essa chama, a começar de mim, acender essa chama do amor de Deus para com essas pessoas, porque assim como nós precisamos, elas também precisam do amor de Deus, não é? Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, ó Pai. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te honram com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, ele é real. Tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se falam tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja.
família, no nosso trabalho, na faculdade. Nós podemos falar do amor de Deus, que Jesus cura, que Ele veio derramar o sangue puro por nós, para que nós tivéssemos direito de vida eterna. E é em qualquer lugar que nós podemos fazer isso. Vem nos restaurar, Senhor, para fazer a Tua vontade. Faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Me traz de volta ao primeiro amor, Senhor, a começar de mim. Aquele primeiro amor, Senhor, que a gente quer falar de Deus, que Ele é bom, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele possa reacender novamente em nós, que a gente possa continuar a falar desse Deus, desse amor, porque Ele é tudo para nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, aleluia. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus, Senhor, nosso fiel. Aleluia. Amém, aleluia. Deus abençoe. Irmãos, o culto é racional, mas o Espírito que age entre nós, ele é sobrenatural. Aleluia. E a todo momento, desde que levantamos, saímos de casa, ele já está agindo entre nós. Esse culto maravilhoso. E a palavra de Deus, irmãos, ela é uma coisa linda. Ela nunca volta vazia. O Espírito Santo, ele não é Espírito Santo de enganação, ele sempre nos mostra a verdade, a realidade. E eu tinha preparado uma palavra aqui, e é bem isso que Deus vai juntando as coisas, o Espírito Santo junta as coisas, tem até ligação com tudo que está acontecendo. Está em Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justiça que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos se tornaram feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aqui é uma coisa linda, ó. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, irmãos. Irmãos, aonde tem pecado, não importa, você pode estar no lamaçal. A graça de Deus, ela é superior a tudo, irmão. Você fala, não, mas não tem jeito, eu estou sujo, irmão. A graça não é cobrada. A graça ela é dada. E ela não foi de graça. Mas mediante essa graça nós estamos aqui hoje, irmão. Então, põe isso no seu coração. Grave isso na tábua do seu coração, irmão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. E quem é essa graça, irmão? Foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi Ele que veio e trouxe essa graça para nós. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Amém. Nós éramos aquela última ovelha lá, Ele voltou para nos buscar. Pôs em seu lombo e nos trouxe de volta para casa. A gente era aquele filho perdido, comendo no chiqueiro, mas Ele nos levou de volta para a casa do Pai. Nos deu as vestes novas, colocou o anel no nosso dedo, matou o melhor cordeiro e fez um banquete para nós, irmãos. Então, irmãos, grave isso no seu coração. A graça, irmãos, está para todos nós. Mediante a palavra de Deus, mediante a salvação, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue a falar mais e mais conosco, irmãos. E a gente só tem a agradecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Graças e paz, irmãos. Gente, vamos para frente. Empurra mais para frente. Mais para frente. Para frente. Mais para frente. Então.
Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. De grande alegria estar aqui reunido com os amados mais uma vez. Uma breve reflexão do irmão Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 3 apenas, quem quiser acompanhar. Passagem muito conhecida. Às vezes nós queremos falar de alguns temas, né? Mas o Senhor já tem falado bastante de promessa, da salvação. Eu não esperava uma mensagem dessa, mas o Senhor sabe com quem Ele quer falar nessa noite. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amados, eu não vou voltar na teologia histórica para não cansar, porque é oportunidade para todos. Então, aqui eu quero indagar mais a história de Ezequiel. Ele sendo cativo, jovem, ele estava já como prisioneiro durante muito tempo. Nessa passagem aqui, o que mais me mostra é a convicção que ele cria no Senhor Jesus quando o Senhor pergunta para ele se aqueles ossos poderiam ficar vivos, renascer. Ele falou: tu sabes, Senhor. Então aquilo que acreditamos, independente do momento contrário, da circunstância, da enfermidade, da falta da prosperidade, do desemprego, então é muito fácil nós, de carne, ter nossas emoções e nos abalar. Mas Ezequiel estava num tormento tão grande, passando pela pior tribulação, sendo jovem. E às vezes você fala: nós precisamos de um equilíbrio muitas das vezes para servir a Deus e mostrar que nós somos crentes. Mas naquele momento para Ezequiel, talvez não era nem um pouco do que nós temos. Então, quando falta, como Paulo na prisão, quando as cadeias estão quebradas, quando há libertação, o Senhor nos mostra realmente que Ele é Deus do impossível do começo ao fim. Então Ezequiel podia falar assim: não, Senhor, o Senhor não está nem comigo, eu estou preso há anos, a cidade foi para lá, arrebentou, foi de novo, ficou numa guerra de 60 anos. Poderia colocar em princípio como o ser humano coloca. Ele era um homem qualquer como nós, cheio de limitações. Mas Ezequiel, em momento algum, ele creu naquele exército ali, ele proferiu as palavras de bênção no lugar de palavras de maldição, de palavras contrárias, de pessimismo. Então que a nossa fé, mesmo que seja um grãozinho de mostarda, ela supera qualquer obstáculo das nossas vidas para nós conseguir ver a grandeza do Senhor, porque esse Senhor é ilimitado, Ele não é limitado como nós. Muitas das vezes tem um testemunho muito grande para contar. O pastor ainda estava lá no culto da sexta-feira, acho que aconteceu alguma coisinha com a vozinha. Falei: não, eu acho que só foi uma tosse ali, alguma coisa, e continuamos a conversar. Minha esposa foi lá, tudo. E às vezes nós se desespera, porque ela tem uma sonda, né? Então, nós já prepara para correr, talvez acha que vai sair uma operação. E às vezes até falta fé, porque é muito delicado você ver uma senhora ali com Alzheimer, a idade. Então às vezes nós se colocamos na posição, porque é um momento sensível, ela não tem como falar, então qualquer coisinha pode sair. E aí a sobrinha já colocou de volta lá para não fechar o... Chegou, fomos para a nossa casa, a hora que nós foi voltar lá para levar as coisas para instalar, para virar a noite, o médico já colocou a sonda e mandou nós embora. Então, às vezes, você pode ser crente, mas mesmo assim ainda falta um pouco de fé. Você pode ser conhecedor da palavra, ler a palavra todo dia, mas vai faltar fé. Então, que essa fé seja de uma maneira transbordante, que nunca é demais nós pedir um pouquinho para Deus acrescentar mais um pouquinho na nossa fé. Porque nós achamos que nós temos fé, mas não o suficiente para sempre agradar o Senhor. Porque o Senhor mesmo ali, quando te falta, o Senhor foi lá e fez presente, colocou um médico preparado, que é só uma vez no mês. Muita gente vai falar, muita coincidência, mas ele estava lá uma vez no mês, na nossa sexta-feira, e graças a Deus, e o Senhor é glorificado, Deus nos testando, sabendo da nossa pouca fé. O Senhor fala: não, estava lá, ó, você poderia se desesperar, já se preparou, mas o Senhor ele já prepara antes de nós se preparar. Então, o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele sabe que cada um estaria sentado aqui, então eu agradeço minha rica oportunidade no santo nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, hein? Irmãos, a barriguinha da vozinha deles, né? A gente trata como vozinha porque pegamos esse carinho, e aí vai uma bexiga lá dentro, né? Alguns irmãos sabem, outros não. E essa bexiga, ela
estourou, né, Carla? É isso, né? Estourou e ela solta, e ela sai pelo umbigo, né? E Deus foi tão misericordioso que a Carla ficou até apavorada, né, preocupada por questões de ter que ir para Araraquara, é cansativo, é 40 quilômetros ali andando numa ambulância de Rincão a Araraquara. E Deus seja louvado que Ele viu que nós não estávamos brincando, a gente estava adorando, né? E aí Deus colocou um bom médico lá, e esse bom médico acabou fazendo o procedimento e a vozinha voltou para casa, né? Então a gente louva a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu chame a pastora ele para louvar a Esther. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que aqui em casa é assim, irmãos. A gente fala porque Deus usa cada um do seu modo. E a gente se alimenta com tudo que sai da boca dos irmãos. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É sempre muito bom estarmos na presença do Senhor. É sempre muito bom quando nós aprendemos a confiar no Deus que nós servimos, a ter fé que Ele é o Deus que opera milagre, que Ele é o Deus que age nas nossas vidas. O que nós jamais podemos perder é a fé, é a esperança. Não podemos perder a certeza de que Deus está conosco e de que Ele está agindo nas nossas vidas. Amém. Dá-me um sinal do teu favor. Mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti pra não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor. Me veste com vestes de louvor, com o olho da alegria me unges, com teu Espírito
nós lhe damos valor. Mas o Senhor age em todos os momentos, em todas as horas da nossa vida. Às vezes o médico que estava lá em Rincão no dia certo, como o Eide falou, para algumas pessoas é coincidência, mas para nós é um milagre, é o agir de Deus. Às vezes nós estamos aqui hoje, por mais que seja difícil, mas Deus nos sustentar é o nosso milagre. Glórias a Deus. Que bênção, irmãos. Para quem não sabe, esse aqui é o microfone, beleza, do Raul Gil. Nem o Cleiton tem um microfone desse na loja, viu? Vem, Tiago. Estamos orando pelo Pablo. Amém. É um menino que eu aprendi a amar no meu coração. E eu já falei para muitos que estão aqui, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e isso me atrapalha muito às vezes, porque Deus me mostra algumas coisas no futuro vindouro, e aí tem gente que fica ainda relutando, né? Eu não falo que a pessoa dá murro em ponta de faca, eu falo que a pessoa bate com o peito na ponta da faca, né? Porque é carudo algumas pessoas. Eu falo, gente, olha, o que Deus tem para fazer é assim, assim. E eu já quero que faz logo, né? Mas eu quero que a pessoa aceite fazer isso. Mas não é, tudo é o tempo determinado de Deus. Né, filho? Tudo é o tempo dele. Então, sejam bem-vindos, irmãos. Tiago se disponibilizou de vir. O Tiago estuda com nós em Rincão. Ele mora em Araraquara, com a família dele, a irmã Maria, o irmão Cássio. Toda sexta sai de Araraquara para estudar a palavra lá em Rincão, irmãos. Olha, é uma boa viagem, viu? É só quem gosta. Só quem gosta. Você saiu da sua casa para vir aqui hoje porque você gosta, mas não de mim, de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer. Continue falando conosco, Pai, neste momento também. O Senhor falou conosco desde a hora que acordamos, Senhor, na hora que dormimos, através dos sonhos. Mas agora, Senhor, é o cerne da Tua palavra. Continua, Senhor, nos alimentando em nome de Jesus. Que toda palavra que sai da boca do Tiago, Pai, ache guarida em nossos corações, para que ninguém saia daqui vazio, mas saiam todos cheios da sabedoria do alto e transbordante do Teu Espírito Santo. Nos alimente, Pai, não só hoje, mas todo dia, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. À vontade. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Irmãos, motivo de grande alegria estar aqui hoje podendo ter mais essa oportunidade, ter esse voto de confiança do pastor, estar aqui trazendo a palavra a todos vocês. Quem tiver com as vossas Bíblias aí fácil, vou pedir que abram em Lucas, no capítulo 13, versículos de 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Aqui nesse versículo a gente vai ver a parábola da figueira infrutífera, né? Ou figueira estéril. E eu preparei esse texto porque eu achei de grande valia, pois ele retrata muito, trazendo um texto para a nossa atualidade. Ela retrata aquilo que a igreja passa. Todos os irmãos já conseguiram achar? Amém? Amém? Então vamos lá. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Irmãos, aqui a gente fala de uma figueira, e as figueiras, né, só para trazer um pouquinho a história para os irmãos entenderem, as figueiras elas demoram em média 3 anos para começar a dar frutos. E ela sempre dá o fruto
de maio a junho, e o fruto vem antes das folhas. A gente também ressalta uma outra parábola de Jesus, onde ele olha uma figueira verde sem frutos, né? E ele amaldiçoa essa figueira. Por quê? Porque a figueira tem que ter, antes dela dar as folhas, tem que dar os frutos. Porém, quando ela dá os frutos, as folhas vêm e cobrem eles. Então você tem que ir até a figueira e olhar ela de baixo se ela está com os frutos lá. E às vezes as pessoas não entendem, mas por que estava em uma vinheira? O que acontece? Era muito comum plantar essas figueiras para elas servirem de parreira para as uvas, tá bom? E aí por que chega lá, olha que não tem esses frutos, então provavelmente 3 anos para ela começar a produzir e 3 que ele vinha observando, então essa figueira teria historicamente 6 anos, né? Não dá para se comprovar, mas seria mais ou menos isso. O que é ali a imagem que nos traz essa parábola? Essa parábola seria Deus vindo e olhando a igreja, Deus vindo e olhando cada irmão, Deus vindo e olhando cada pessoa e procurando os frutos daquela pessoa. Aí Deus ele pergunta, aqui no caso quando a gente tem ele conversando com o vinheteiro, ele pergunta ao funcionário, qual seria o funcionário dele? Seria Jesus. Então a história é Deus perguntando para Jesus, ou ordenando que ele tirasse a figueira. E Jesus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez o que ele fala ali, calma, eu vou regar, eu vou afofar o solo e eu vou adubar. E se mediante isso não der frutos, vós poderá mandar arrancar. Quer dizer, não fala que ele iria arrancar, mas ele diz que Deus pode mandar arrancar. Então Jesus, quando ele estava ali, ainda mesmo no seu leito de morte lá em cima, lá na cruz, o que ele fala nas suas últimas palavras? Meu Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Então mesmo lá, ele quer dar mais uma chance para a figueira. Mesmo lá, ele quer proteger essa figueira. E trazendo isso quando a gente fala de arrancar, se a gente pegar no versículo 7, a gente pegar a tradução do verbo katargeu, que lá atrás no grego, ele significa o quê? Arrancar, aniquilar e excluir. Então não é cortar, é realmente arrancar, é tirar até as raízes. Então o que a gente quer dizer, atualizando isso para o nosso tempo, para o nosso povo, para o nosso chamado? Deus, ele está tendo misericórdia. Deus, ele está querendo te dar a tua graça. Aleluia. Mas às vezes a igreja, às vezes a pessoa não está levando isso a sério. Às vezes a pessoa não está levando aquilo que o Evangelho te ensinou a sério. Deus está ali, tentando te cobrar. E Jesus vem, porque Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus bondoso. Mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus que ele te abençoa, mas ele te castiga também. Então a gente tem que sempre ter atento a isso. As pessoas falam, meu Deus de misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Mas não podemos abusar dessa misericórdia de Deus. Porque um dia o juízo final vai chegar. E esse dia que chegar, ali vai ser cobrado. Então Jesus, ele é por nós, ele é o nosso advogado. Então ele vem e intercede. Então ele intercedendo o quê? Para que a gente se acerte, para que a gente dê frutos. Porque tem muitas pessoas dentro de uma igreja, muitas pessoas dentro do ministério, muitas pessoas que já conheceram o Evangelho, mas elas não estão dando fruto. Elas estão ali secando. E por quê? Que pede-se para arrancar a figueira dali. Porque uma figueira plantada ao solo, ela suga muitos nutrientes e minerais, fazendo com que plantas ao seu redor sofram também com ela. Então, se ela não produz, porque ela tem que estar ali sugando a energia dos demais. Então, além de ser vamos trazer para o nosso relato, além de ser uma pessoa que ela não dá frutos, que ela não produz o Evangelho, às vezes ela suga
aquelas que estão perto. O que quer dizer isso? Às vezes aquele irmão que vem te pede para você orar, para você ir lá e comprar uma briga espiritual por ele. No momento a gente vai orar, a gente vai comprar essa briga. Mas esse mesmo irmão, você ora, a hora que ele está bem, ele se desvia. Aí ele vai lá, ele comete erros que fazem com que o inimigo volte a bater nele. Aí ele vai o quê? Corre para você mais uma vez. Irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, intercede por mim. Aí você vai e você paga um preço. Para cada pessoa que você ora, você paga um preço. Então, quando a gente vai orar por alguém, quando a gente vai interceder por alguém, a gente sempre pede para que Deus nos revista da sua armadura e nos dê suas armas no espiritual. Porque é uma batalha. Então, muitas vezes estamos batalhando, e é uma figueira infrutífera. É uma pessoa que não tem frutos. Dói demais. Mas às vezes a gente tem que arrancar as pessoas da nossa vida. Às vezes a gente tem que tirar as pessoas que não estão dando frutos da nossa vida. Então essa parábola, ela é muito forte. E existem pessoas que hoje, às vezes, para não dar os seus frutos e para tentar se esconder disso, começam a procurar outros ministérios, outras igrejas, outros irmãos. E vindo disso, para reforçar, eu vou ler aqui em 2 Timóteo, nos capítulos 4, versículo 3, é escrito assim: pois vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então, irmãos, o que quer dizer? Às vezes as pessoas elas não vão querer se enquadrar no Evangelho, mas elas vão querer que o Evangelho se enquadre sobre elas. E a gente sabe que tem algumas igrejas que estão vindo e já estão fazendo isso. Já estão enquadrando o Evangelho para quê? Eles mudam a verdadeira ênfase, eles mudam a verdadeira fase do Evangelho para agradar pessoas. Então eles conseguem criar brechas, eles conseguem criar um texto bonito em cima às vezes de algo que era para ser uma repreensão, eles te fazem virar bênção. Algo que seria para ser um ensinamento, eles te fazem virar bênção. Algo que era para ser um aprendizado, eles te fazem virar bênção. E às vezes é prometendo prosperidade, é prometendo, bom, enfim, né? Várias e várias coisas. E é isso que as pessoas querem. Ninguém quer ouvir assim, irmão, você precisa mudar a tua conduta. Não, a pessoa quer ouvir o quê? Irmão, você vai ser abençoado. Irmão, você é bênção de Deus. Ô, irmão, você é vaso de Deus. Ô, varão, tu é bênção. Ô, como esse varão é uma bênção. As pessoas querem ouvir isso. Ó, para a tua vida, Deus manda te dizer que você vai ser abençoado, vai trocar de carro, que você vai crescer, vai ganhar muito dinheiro, vai ter empregados, vai ter isso. E as pessoas ficam ali naquela falsa ilusão. Por quê? Que é o que elas querem ouvir. Quem não quer crescer? Quem não quer prosperar? Só que elas esquecem da melhor parte, que é o crescer, o prosperar na palavra de Deus, o crescer e o prosperar no Evangelho de Deus, o crescer e prosperar diante da tua salvação e da tua vida eterna. É isso que as pessoas esquecem. Elas acham que 70 anos aqui dentro dessa terra vão ser mais do que uma vida eterna. Elas acham que um curto espaço de tempo compensa mais para elas, é mais sadio, é mais gostoso do que viver o restante da sua eternidade. Então tem pessoas trocando a tua salvação, trocando a tua vida eterna por um preço tão baixo, mas por um preço baixíssimo. E Jesus está intercedendo todos os dias por você. Mas aproveita a reconstrução, aproveita dar frutos enquanto há tempo. Porque uma hora esse tempo vai acabar. Uma hora ele vai te regar, ele vai te adubar, só que uma hora o juízo chega. A ordem foi dada. Arranca-te essa figueira que não produz. E está intercedendo. Calma. Eu vou tentar mudar ela. Calma. Eu vou tentar cultivar ela. Calma. Eu vou tentar adubar ela.
Ou seja, calma, eu vou tentar mexer nesse meu irmão, calma, eu vou tentar mudar ele, calma, eu vou tentar resgatar ele, calma, eu vou tentar colocar renúncias na vida dele, calma, eu vou tentar colocar sabedoria, vou tentar salvar ele de volta para o Evangelho. Calma, me dá esse tempo. É isso que Jesus pede para Deus. E ainda reforçando aqui, a gente vai ali, em Mateus 13, no versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, quando Jesus ele fala aqui, que ele põe essa parábola, ela pode ser usada ali, em Jerusalém naquela época, mas a gente não vai entrar muito no como ela foi explícita para aquela época, mas sim a gente vai colocar hoje na nossa atualidade. O que Jesus faz? Ele tentou salvar Jerusalém, e por muitos e muitos anos. Talvez a parábola era para isso, era a salvação de Jerusalém. Então ele estava intercedendo por uma nação, intercedendo por uma cidade. E que mesmo assim, mesmo ele tentando, mesmo ele fazendo, nada teve êxito. Tanto é que depois a cidade ela foi exterminada e destruída pelo exército romano. Isso depois veio acontecer 70 anos depois de Cristo. E a igreja até tentou, de novo, naquela época, tentar colocar o Evangelho. Então os irmãos entendem que às vezes, mesmo tendo, na época eles tinham a presença física de Jesus, mesmo tendo a presença física, as pessoas elas se corrompiam, as pessoas elas não davam frutos. Então vocês entendem o como é difícil. Não é fácil falar que a salvação é fácil, não é. Viver o Evangelho não é impossível, mas sabe o que é difícil? Não é você viver o Evangelho, mas é você viver as renúncias que tem que fazer para viver o Evangelho. É verdade. O difícil não é o Evangelho, o difícil é a renúncia da carne. O Evangelho é fácil, o Evangelho é simples, se você não tiver desejo da carne, se você não tiver pecado. E o que te faz pecar? É a carne. Então, viver o Evangelho e viver a carne você não consegue. Mas até você entrar nesse processo de renúncia da carne e viver o Evangelho, ele dói. É dolorido. Não é fácil. Aquele que fala, não, viver o Evangelho, renunciar na carne é fácil. É mentira. Mas ele não é impossível. É uma dor que você vai lutar dia a dia para ter mudança. É uma dor que você vai lutar dia a dia para você se lapidar. Só que você tem que ter pressa. Porque o que te diz aqui a parábola, você tem um tempo. Está sendo adubado, está sendo regado, está sendo cultivado. Mas se você se desperdiçar esse tempo e não der os frutos logo, você vai ser arrancado. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente fica demorando a nossa renúncia, a gente fica demorando de viver o Evangelho e o nosso tempo acaba. E a hora que ele acabar, a gente vai ser arrancado. Aí foi-se a chance. Então eu gostaria que os irmãos refletissem um pouco sobre isso, pois a gente sabe que não é fácil viver, mas também não é difícil. A gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que o quê? Olhar nas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que estão nos levando a dar frutos e aquelas que estão tardando os nossos frutos. Porque também, às vezes, a sua convivência, às vezes o seu dia a dia tarda os seus frutos. Porque tem pessoas te sugando, tem pessoas te desviando, tem pessoas que elas não estão somando para a tua vida. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que ter uma sabedoria esplêndida. É fácil? Não é. Às vezes vai doer a gente ter que renunciar a pessoas que são parentes nossos, pessoas que são queridas, pessoas que são sangue do nosso sangue. Então eu não sei para quem essas palavras estão servindo hoje, mas elas são de grandes valias para alguém. Deve ter alguém que está
com amigos errados, alguém que deve estar sendo sugado por parentes. Às vezes, muito chega e fala, vai para a igreja, fazer o que lá? Isso parece bobo, virou um crente bobo. Que não é assim, pode fazer, porque Deus está ali, eu estou vivendo. Não é assim. A gente muitas vezes somos taxados por bobo, né? Crentinho chato. Mas por quê? Porque justamente a carne, ela tem uma concepção diferente do Evangelho. A carne, ela vive prazeres. O Evangelho vive ensinamentos. A carne, ela vive para a morte. O Evangelho vive para a salvação e para a vida eterna. Então aí vai da onde você quer escolher. Você quer escolher viver para a tua morte? Viva a tua carne. Ou você quer escolher viver para a tua vida eterna? Viva o teu Evangelho. E essas são as palavras que Deus nos traz, né? E aí, só agora voltando um pouquinho para os irmãos entenderem historicamente, quando essa parábola da figueira foi contada, lá atrás ainda, muitas pessoas agregam ela que foi sobre o acidente da Torre de Siloé. A gente sabe que era uma cidade comandada por Pôncio Pilatos, e ele desviou tesouro da igreja, né, e os judeus os condenavam por isso, e ele estava fazendo aqueduto para trazer água para dentro da cidade. Só que aí tinha 18 pessoas, né, que pertenciam à igreja e foram trabalhar com eles. E os judeus, não concordando com isso, quando teve esse acidente que a torre desmoronou e matou os 18, eles entregaram isso como um castigo de Deus, né, como um castigo de prova. Jesus até na época repreende depois eles, dizendo, mas acreditam-se que essa parábola também se encaixou lá para essa época, né, estudando aí um pouquinho mais a fundo a época dela. Então, só assim, os irmãos saberem quando ela foi implantada. Mas agora, na nossa atualidade, a gente tem que trazer ela agora 2000 anos depois, e a gente traz ela sabendo o quê? Que se não der frutos, né, quando Jesus dá esse comparativo, é Deus dizendo, arranca aquilo que não produz, arranca aquilo que só toma um lugar, arranca aquilo que só ocupa uma cadeira, arranca aquilo que só vem para estorvar, arranca aquilo que só vem para incomodar. Então, há pessoas que vêm para a igreja só para esquentar uma cadeira, há pessoas que vêm para a igreja só por vir para dizer, estou vindo para uma igreja, tem uma religião. Há pessoas que vêm para a igreja só para sugar aquilo que estão tendo. Então, Deus ele quer vir arrancando. Só que Jesus é o nosso advogado. Jesus está no meio, ele está combatendo, ele está dando novas chances, ele está nos cultivando. Então, nós temos que abrir o nosso coração para ser cultivado. Nós temos que abrir o nosso coração para a gente poder ser moldado, para a gente poder ser mudado, para a gente poder fazer as renúncias. A gente tem que abrir o coração e deixar que o banho do Espírito Santo entre dentro de nós e ele tome conta do nosso coração. Porque num coração bondoso, num coração cheio do Espírito Santo, é muito fácil você renunciar à carne. É muito fácil você falar um não para o desejo. E quando Jesus está ali entrando com o Espírito Santo para te mudar, é fácil. Porque quando você vai fazer algo, aquilo vem já na sua cabeça com uma sensação de erro, uma sensação que não é certo. Então toda vez que você for fazer algo e tiver a sensação que não está certo, que não é aquilo, que tem que ser mudado, mude. Porque são os sinais de mudança da sua vida, são os sinais de repreensão pelo Espírito Santo, são os sinais que Jesus está ali advogando pelos irmãos. Amém? Não vou estender hoje as palavras, vou deixar breve, mais como uma pregação de reflexão para os irmãos. Vou deixar aqui depois, vocês, quando estiverem em casa, pensem bem nisso, pensem se estão sendo a figueira frutífera ou a figueira não frutífera. Pense nos seus frutos, pense naquilo que você quer de novos frutos, porque Deus ele pode moldar, ele pode nos dar novos frutos,
Então, se você já está tendo frutos, procure ter mais. Se você já está sendo uma árvore de bons frutos, continue, não para. Aleluia. Porque a tendência é só melhorar para a sua vida. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer. E nesse andar contigo eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais, saber que é tempo de é despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso a ponto de, mais uma vez, Jesus está ali. Não, Pai, vamos dar mais uma oportunidade lá para o Marcelo, lá para o Douglas, para o Valmir. E assim ele foi falando o nome de cada um de nós aqui.
Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. E Ele também está falando o nome daquelas pessoas que a gente está intercedendo. Amém. Você entendeu? E aí a nossa figueira vai dar fruto ou não vai dar fruto? Tem que dar fruto. A palavra dessa noite foi tudo voltado para isso aí, frutificação. E eu sempre falo com as pessoas assim, irmã Leusa, reveja tudo que você faz, aonde você está, reveja tudo na sua vida e coloque na balança. Está tendo fruto? Porque às vezes da sua parte está tendo fruto, mas às vezes a parte de quem comanda a balança, que às vezes nem sempre é Deus, às vezes não vem fruto nenhum. Então continue você dando fruto. Não esquenta a cabeça se os outros não dão fruto. Dê você fruto. E você vai ver que aquela figueira que você acha que ela não floresce, que ela não dá fruto, que você intercede por ela, um dia você vai ver aquela figueira dando fruto. Amém. E aí você vai falar, mais uma vez, o meu Senhor mostrou que é na minha vida. Nada pode morrer infrutífero. Quando quer, dá fruto. Amém? Amém. Obrigado a visita de todos, aos irmãos de casa. Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua família. Irmãos, obrigado. Estou jubiloso com a visita de todos vocês. Foi uma surpresa de alguns, né? Confesso. E amém. Se coloca de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e misericordioso. Te agradecer pelo teu Filho amado Jesus, que intercede por nós a ponto de esperar nós dar frutos, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que o Senhor falou desde o início do culto, através dos louvores, dos testemunhos, através das oportunidades, Senhor. Nós não vamos sair desse culto da Igreja no Lar vazio, não, Pai. Nós vamos sair cheios da Tua presença, cheios da Tua sabedoria e transbordante do Teu Espírito Santo, Senhor. Nesta oração, nós oramos pela vida do Pablo, Senhor, do Marinésio que foi fazer visita, Pai, pela comunidade da Conviver, Senhor, pelos irmãos que estamos visitando, Pai, pela igreja do pastor Dal, da família dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela volta dos irmãos lá de Rincão, de Araraquara e de todos os irmãos, Senhor, que vão voltar em paz para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ache aquela guarida especial na nossa vida, Pai, para que nós possamos dar frutos, Senhor, não só hoje, Pai, mas amanhã e todos os dias da nossa vida, Senhor, aqui nessa terra, enquanto o Senhor achar graça aos seus olhos. Nos dê força, sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento, Pai, da Tua palavra, nos dê o espiritual, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Enquanto os alguns estão batendo, Senhor, a cabeça, Senhor, preocupado, meu Pai, nós estamos preocupados com a espiritualidade nossa contigo, Pai, porque um dia o Senhor Jesus disse: há de chegar o dia que os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade estarão reunidos, estarão aqui, estarão na casa do Pai. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor, vivendo a simplicidade do Evangelho, Pai, para te adorar, Senhor, para te adorar. Abençoe os irmãos que vieram com amor, com carinho, Senhor. Abençoe a todos, abençoe quem está em casa, em nome de Jesus. Coloca pessoas no caminho de cada um de nós, para que nós possamos dar bons frutos para essas pessoas saberem que nós servimos ao Senhor. Cada um de nós que está aqui, Pai, e cada um que está em casa, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que somos a amada Igreja Viva do Senhor. E nós, numa só união e comunhão, dizemos: Amém, Jesus.